Aquela mulher, ela nunca imaginaria, não imaginava e nem estava passando pela cabeça dela que os últimos momentos, os últimos dias de sua vida seria trágica daquela maneira. Precisamos então voltar um pouco do tempo, né? Voltar um pouco antes desse acontecido, para você saber do que história é esta. Bem, vamos lá? Então, este homem morava nas montanhas de Efraim. Então, ele coabitou com a sua escrava, que virou sua concubina, e passou a morar com ele. Ou seja, essa mulher, ela era de Belém de Judá. Porém, com o tempo, né, não sei quanto tempo que ela estava vivendo com ele, porém, fala-se que ela adulterou. Então, por causa disso, o que aconteceu? Ela retornou à casa do pai dela. Ela ficou para lá, a saber, uns 4 meses. Passando aí, este levita resolveu ir atrás dela. De certa forma, ele quis reatar com ela. Então, ele fez o papel de ir atrás dela, né? Ir lá na casa do pai dessa mulher e para trazê-la de volta. Ela consentiu com isso. Então, ela aceitou que ela voltasse novamente a morar com ele. O pai dela ficou alegre, ficou feliz quando viu o genro ali e pediu para que ficasse aquele dia lá ainda, porque toda vez que era para sair de casa lá, para ir voltar, os dois, o pai falava, não, fique aqui mais hoje, né? Fique aqui, passa mais essa noite aqui e tudo. E ele consentia, então ele ficava lá. Aí no terceiro dia, ainda o pai dele falou, fique aqui mais uns dias, fique aqui mais essa noite, daí vocês saem amanhã. Enfim, terceiro dia foi passando e o pai dela dizia, fique aqui mais hoje, fique aqui, né? Insistindo para que ficasse aqui. Então, eles sentaram, comeram, beberam, enfim, ficaram mais um dia e passou-se o 4º dia, tá? Então, passou-se mais o 4º dia. Ah, deixa para ir amanhã e vai, né? Quando chegou no 5º dia, acho que o genro já estava precisando voltar para casa. Falou, não posso mais demorar. E aquele dia já estava passando, né? Meio-dia, já estava entardecendo. Quando chegou já era de tarde e o pai falou, eis que já é tarde, né? Já está, o sol logo vai embora. Vocês não podem ficar viajando à noite, então durma aqui novamente, vai amanhã cedo de madrugada, mas não passasse desse dia. Que não passasse desse dia, o homem queria voltar. O levita já estava cansado de ficar ali, ou seja, ele tinha os afazeres dele, então ele queria voltar. Foi o que aconteceu. Ele saiu no 5º dia, já de tarde, né? Então, o que aconteceu? Foi indo, viajando. Então, viajando eles pelo caminho, né? A tardezinha foi se declinando, né? O sol foi se declinando e já estava querendo começar a escurecer quando eles chegaram em uma cidade, em uma vilinha ali que é Jebus, né? Mas o moço dele falou, não vamos ficar por aqui, né? Nesse lugar, porque lugar desconhecido não. Vamos então na outra, né? Talvez ali ele pensava que seria o melhor. Então, eles pegaram e continuaram a viagem. E chegou lá em Gibeá, anoitecendo. Quando chegou lá, já era noite, não tinha lugar para eles ficarem. Então, eles resolveram passar o tempo, passar a noite ali numa praça que tinha naquele lugar. Foi quando um velho homem, chegando do trabalho dele, das montanhas de Efraim, passando por lá, ele observou pela praça. Ele observou e viu aquele casal ali naquela praça. E ele pensou, porventura, essas pessoas são pessoas, não são pessoas daqui. São visitantes, né, que estão passando por aí, estão viajando. Não é daqui não esse pessoal. Eu vou ir lá com eles, vou ver se eles vão dormir lá em casa. Ele foi lá.
Chegou lá, eles conversaram. E o homem dizia, o velho dizia: passe a noite lá em casa, que é muito perigoso. Vamos, vocês passem a noite lá em casa, aí amanhã vocês continuam o caminho de vocês. Assim então, este homem, o levita, pegou sua concubina e foram lá na casa deste homem. Exatamente a partir disso, então, a partir daí que as coisas começam a tomar um episódio, a levar ao episódio de uma grande tragédia, de uma coisa muito horrenda que estava a vir acontecer com essa concubina. Então, chegando lá esse pessoal, né, lá na casa deste homem, em que ele queria que tudo desse certo. Porém, aqueles olhos do mal, aqueles homens cruéis, aqueles homens ímpios, com muita curiosidade, só curiando. Ah, vamos lá na casa de tal, vamos lá na casa de fulano de tal. Lá tem lá tem pessoas visitantes lá tem pessoas, vamos lá ver quem é. O mal reinava, o mal habitava naqueles pessoal daquela cidade. Aqueles homens eram maus, eram cruéis, eram ímpios. Só tinha pensamentos de maquinação na cabeça, né? Então, eles começaram a se juntar. Vamos lá, e foram. Chegando lá, começaram a gritar: quem é que está aí visitando? Traga-nos aqui fora, queremos conhecer, queremos saber quem é. Então, aqueles homens, eles começavam a cercar aquela casa e dizia: tire para fora aquele homem que você trouxe aí. Tire para fora. É isso que eles falavam. Porém, ali, naquele momento de medo, naquele momento de angústia em que aquele velho não sabia o que fazer, eles pegaram então a mulher, a concubina do levita, e jogaram para fora, tiraram para fora, para que eles pudessem abusar. E assim, eles abusaram dela a noite toda. E quando chegou ao amanhecer, então, quase morta ali, ela conseguiu ainda se levantar, ela conseguiu ainda ir arrastando, tentando ir à porta da casa para entrar, mas ali mesmo ela parou e veio a morte. Então, o homem, o levita, ao abrir a porta, se depara com a mulher ali, ainda conversou com ela: vamos, levante daí, vamos para casa, né? Achando que ela estava viva, né? Então, aí pause um pouco para falar um pouco desse acontecimento, como que num momento desse, ainda a gente vê o homem falar desse jeito com a mulher, né? Levante daí, né? Como se fosse aqui não estamos falando de um animal, estamos falando de uma pessoa, de alguém, né? Desse jeito, né? Levante daí, vamos embora. Simplesmente assim, né? Então é uma coisa assim que ficou muito estranho, né? Esses homens realmente, os homens de lá dessa cidade eram rebeldes, filhos de Belial, são filhos, quer dizer, filhos que só pensam em fazer maldade, são malvados, são ruins, são pessoas que só querem fazer perversidade. Longe de pensar em fazer a vontade de Deus, né? Então estava fazendo ali só perversidade, né? Então, os que estavam lá dentro, que era o velho, esse marido dela, né? Em vez de a protegê-la, não. O que fizeram? Jogaram ela. Em vez de, então, se todos tivessem que pagar por isso, não, eles não quiseram, né? Eles quiseram, eles se safaram disso, eles deixaram. Ah, eu quero livrar a minha pele, né? Ali naquele momento de desespero ali, né? Eles se viram ali coagidos, eles se viram ali sem saber o que fazer. Foi quando eles tiveram essa oportunidade e jogou a mulher para fora. Ora, antes então ela ter ficado na casa do pai dela, estava salva, estava protegida, né? Então ela resolveu voltar para isso, né? Então é uma coisa muito estranha mesmo. Como que aquele homem já velho de idade, ele achava que ele ia ser o segurança ali? Que segurança é esse que não conseguia guardar nem a casa dele, não tinha pessoas para ajudar ali? E ele chamou esse pessoal sabendo que a cidade ali era uma cidade tão perigosa, ele ainda achava que ia esconder as pessoas na casa, né? Então, quer dizer,
houve falhas de uma parte, falhas de outra, falhas dos homens mesmo, que ali não tinha segurança total nenhuma, né? Ninguém dando apoio, ninguém ajudando ali. Então, ali nesse momento impensável ali, eles fizeram isso e aconteceu que ela veio a morrer. Então, este homem, o que aconteceu depois disso? Ele viu que ela morreu, pegou ela, colocou no jumento, onde é, e foi seu caminho. Chegando lá, ele pegou o cutelo e a dividiu, né? Pegou, foi destroçando as juntas, dividiu as juntas em 12 partes. Foi onde ele pegou essas juntas, pegou essas partes e envelopou lá, empacotou e entregou para cada tribo de Israel. Foi aí que o povo de Israel ficou sabendo a barbaridade, a que ponto tinha chegado essas pessoas de fazer tamanha barbaridade. Eles ficaram tão pasmos com uma coisa dessa, eles ficaram tão, mas também, né, pessoal, como não ficar, né? Eles começaram a falar, nunca se viu coisa tão horrenda assim em Israel como este caso. Eles ficaram perplexos, se sentiram horrorizados com uma coisa dessa, né? Tamanho mal que esse povo de Gibeá fez, né? Foi a partir daí então que eles começaram a se reunir aí, juntaram-se aí o povo, os irmãos israelitas aí, juntaram as tribos, foram lá, as outras tribos foram e chegaram lá em Benjamim e falaram, né? Falaram com eles lá, diziam, vocês podem trazer aqui os que fizeram tal maldade, né? Tamanha maldade, traga-nos aqui, que nós queremos pegá-los. Mas eles quiseram proteger, eles quiseram fazer o quê? Proteger, segurar aqueles homens. Ou seja, além de terem feito tamanha maldade, eles ainda quiseram segurar aqueles homens. Mas, não, eles não aceitaram isso não. Então, o que aconteceu? Tiveram que partir para a guerra, tiveram que lutar. Eles acabaram lutando contra seus próprios irmãos benjamitas por causa desse povo de Gibeá que morava ali também. E como eles não quiseram entregar esses homens, então fizeram essa guerra. Então, e a guerra foi-se, e 25 mil homens ali de Benjamim que tiravam a espada foram derrotados, tá? 600 deles fugiram, porque senão também teria ido ao fim. 600 deles, tá? Fugiram para se escapar com vida, senão até eles também teriam sido mortos, né? Então eles fugiram e nesse dia aí foram 25 mil homens de Benjamim que foram derrotados. E assim a tribo de Benjamim quase foram derrotados, né? Se não fosse esses 600 homens ter fugido, quase seria extinto, mas não ficou extinto por causa que eles fugiram. O que podemos tirar dessa história aí? O que podemos tirar? Isso aí nos leva a ver, nos leva a enxergar que a maldade, aonde tem maldade, ela faz fermentar, né? Aonde tem maldade, ela faz proliferar. Nos faz enxergar, abrir os olhos que nós precisamos fazer o que com isso? É não aceitar, como muitos ali daquela cidade estavam já impregnados com o mal, né? As pessoas ali, embora aquele homem de Gibeá, aquele velho idoso, ele não era junto com essas pessoas, mas ele estava ali naquela cidade cruel, naquela cidade onde habitava e cheirava o mal. E olha o que aconteceu, né? Por mais que ele fosse uma pessoa do bem, aonde estava ali um lugar cruel, um lugar mau, olha o que aconteceu. Tamanha tragédia que aconteceu, tamanha coisa que houve ali, que é algo assim que é muita maldade, é muita maldade. É o que vemos aí quando foi lá naquela cidade onde Ló estava morando, né, de Sodoma, ali, ele morava ali também, onde aquela cidade estava o povo sendo muito cruel, muito perverso, muito mal, muito traquinos, só fazendo perversidade, né? Só vivendo na impiedade. Foi quando Deus disse que era
para fazer o quê com aquela cidade? Ia destruir aquela cidade, né? Sodoma e Gomorra foi destruída por causa de tanta maldade que fedia tanto mal, né? Fedia tanta crueldade ali, tanta ruindade do povo. O povo era ímpio. Quando Deus viu que ali não tinha mais jeito, né? Foi quando Abraão pegou e disse: Senhor, mas se tivesse tantas pessoas ali, o Senhor falava assim: por causa de 50 não destruirei. Aí foi por causa de 40, por causa de 30, por causa de 10, né? Não destruirei. Então estava ali somente a família de Ló. Foi quando então os anjos pegaram a família dele e tiraram dali logo, para não ser também destruído juntamente com a cidade. Muitas vezes o justo sofre as consequências da maldade dos outros juntos, né? Vemos por aí, né, que a família de Ló ali, eles estavam passando ali por um momento bem difícil. Se não fosse os anjos tirarem ele dali, eles também iam morrer ali, porque a cidade estava ali fermentada de tanto mal, tanta crueldade, que Deus viu que a única solução ali era destruir aquela cidade. Não tinha mais jeito. E a palavra de Deus diz que não podemos nos ajuntar, não podemos nos agregar a quem pratica o mal, a quem faz a rebeldia, a quem está no caminho errado. Porque se você conformar com o que ele está fazendo de errado, você também está do lado dele, você está concordando com aquilo, né? Então aí a gente vê que é sempre mais um para estar do lado do mal. Então vai crescendo, né? De 2, vai 3, vai 4, vai indo, né? E vai se agregando, né? E aquilo vai se apodrecendo, vai fermentando. E assim vai, e a cidade vai crescendo também com a maldade. Jonas foi para levar a mensagem lá para o povo de Nínive. Foi quando ele resolveu não entrar. Lembra que daí ele entrou no barco para ir na contramão? E daí lá ele foi jogado na água e o grande peixe foi lá e engoliu ele? Pois é, a palavra era para ser levada lá para aquela cidade de Nínive, porque aquela cidade também iria ser destruída, porque também estava pregnada de rebeldia, pregnada de perversidade. Mas depois, com o tempo ali, que daí Jonas foi jogado lá, né, foi vomitado lá na areia, aí ele resolveu, ele foi, levou a mensagem e falou com aquele povo, falou, então o rei se arrependeu né? Então a cidade não foi destruída porque ele se arrependeu. Houve ali um arrependimento naquele instante, naquele momento, né? E aí a cidade então foi livre da destruição. O mal, ele é assim. O mal, ele é algo que ele vai impregnando, né? Devagarinho, né? A pessoa vai aceitando um errinho daqui, devagarinho vai ajuntando um errinho dali. Quando pensa que não, você também já está se agregando a eles, né? Muitas pessoas assim. Infelizmente, é o que vemos. Muitas pessoas começam a aceitar um errinho daqui. Ah, não, mas isso não é errado, não. Você já começa a concordar, você já começa a aceitar aquilo, você já começa a achar que aquilo, é normal, isso é assim mesmo, e vai, né? E vai uma coisinha aqui, quando que não, e vai puxando, quando vê assim, já vai, né? Já vai se agregando assim, a multidão de pessoas concordando em unânime no mal feito. Foi que aquele povo de Gibeá estava fazendo. Juntou aquela população ali, foi lá na casa daquele homem. Traz aqui, né? Traz aqui a pessoa que você trouxe aí, queremos conhecer, né? Então todos estavam concordando com uma coisa do mal, com uma coisa tremendamente errada, né? Que fazer maldade, né, pessoal? Fazer maldade é mal, é coisa... Deus não se aprova disso, Deus não se agrada disso, né? Então aquelas pessoas, eles estavam assim com a mente toda deturpada, né? Mente cauterizada para o mal. E há um versículo que fala muito sobre isso. É visto lá em 1 Coríntios 15, 33, diz: E não vos enganeis, as más conversações corrompem o bom costume. Esse versículo diz que não é para a gente conformar, não é para a gente aceitar na nossa vida, na nossa mente, o que o outro está fazendo de errado. Se ele está fazendo de errado, é com ele. Mas nós não podemos achar que aquilo é normal. Nós não podemos conformar com tais coisas que vêm acontecendo e você dizer para si, né? Não, mas é assim mesmo. Não, porque as más conversações corrompem os bons costumes. Como é que você faz a diferença?
é não aceitando isso para sua vida. Como é que você faz a diferença? É procurando a sair do meio deles, né? Não se envolver, não se envolva, saia, deixa para lá. Querem fazer isso, que façam para lá, né? Então é você não aceitando na sua vida o que o outro está fazendo de perversidade. É você não estar aceitando na sua vida o que o outro está se apunhalando, fazendo de errado lá para trás. Deixa ele para lá, né? Ele não quer aceitar, ele não quer se arrepender, é com ele para lá. É ele para lá. Porque o que eles fazem, até o dizê-lo, é torpe. Entende aí? Então, até o que eles pensam, o que eles fazem, o que eles estão lá tramando, até dizer é torpe. Até na fala já é torpe. Então, não tem nada, isso não vai edificar, isso não vai ajudar, isso não vai agregar para o bem. Então, o que fica aqui neste vídeo é que não se torne não seja mais uma agregada, aliada para o mal, para fazer a maldade, como certos homens, como certas pessoas, como certas cidades fizeram, né? Que você seja uma pessoa que venha agregar para o bem, para fazer a bonança, para fazer a paz, e não a guerra, e não o mal, como fizeram essas pessoas, ok? Se for para agregar, que seja para fazer o bem, e não a maldade, e não fazedor de mal, impiedade, crueldade, perversidade, né? Então é isso aí, pessoal. Fica aí de reflexão para nós esses pequenos trechos aí falados, ok? Um abração para vocês, tchau!